10 suculentas que brotam e desenvolvem melhor com adubo farinha de osso. Este é o tema do vídeo de hoje. Depois que nós começamos a usar o adubo da farinha de osso aqui no nosso cultivo, até as suculentas que são consideradas mais difíceis de cuidar, as mais chatinhas, nós começamos a ter sucesso no cultivo delas. Eu fiz um post na comunidade do YouTube perguntando qual é a sua maior dificuldade no cultivo das suculentas e algumas amigas deixaram lá as dúvidas que elas têm. Então, aproveitando aí as dúvidas delas, eu resolvi montar o vídeo de hoje. Separei aqui 10 suculentas que realmente é bem difícil o cultivo para quem está começando, mas com algumas dicas que eu vou deixar para você aqui hoje, você vai ter sucesso aí no seu cultivo, tanto quanto a gente tem aqui, tá certo? Meu amigo, minha amiga, bem-vindo e bem-vinda mais uma vez ao canal Suculentas Vício do Bem. Quem está falando aqui é o Marcos e eu espero que você esteja muito bem. Enquanto eu mostro para você aqui as 10 suculentas que no início do cultivo também eram bem chatinhas aqui para a gente o cultivo delas, eu vou deixando para você também várias dicas aí o que fazer para você também ter sucesso no cultivo. Vou mostrar como que a gente usa aqui a farinha de osso e a forma como a gente aplica, pode ser que seja interessante para você também. Começando então aqui com o cacto rabo de macaco, que como você pode observar aqui, está desenvolvendo cada dia melhor, está um cacto bem grosso, bem peludo e com muita brotação, muita multiplicação. E tudo isso usando aqui o adubo da farinha de osso. É um dos adubos que eu utilizo nele aqui. A cada 2 meses eu faço a aplicação de um adubo e eu mudo a adubação. Então, a última vez que eu coloquei foi a farinha de osso e eu tenho percebido muita brotação aqui nele, muito desenvolvimento. Olha aqui para você ver quanta brotação. Para todo lado que olha, está saindo aí muitas mudas novas. Algumas a gente consegue ver aqui e mostrar para você. Outras estão por baixo dele aqui, não dá nem para mostrar. Senão acaba espetando muito aqui. E como eu falei em outro vídeo aqui, eu vou precisar fazer um replante urgente dele, porque ele já não está cabendo mais aqui nessa bacia. Já está ficando bem sufocado de tanta muda que está saindo. E olha para você ver a estrutura, como que está grandão e bonitão. E o importante de fazer a adubação agora, seja aí com qualquer adubo que você tiver na sua casa, caso você não tenha a farinha de osso aí agora no momento, é importante adubar porque está chegando a primavera e junto com isso aí as plantas vão desenvolver floração. Então se você colocar aí um pouquinho de adubo agora, vai garantir para você aí daqui a pouco lindas flores aí em todas as suas suculentas. A segunda do vídeo de hoje que eu separei, que também é um pouco chatinha no cultivo, muitas pessoas deixam nos comentários, é essa daqui, que é a patinha de osso. Aqui pra gente não é diferente, ela também no início era bem chatinha o cultivo, e lembrando que não é chatinha a planta, é chatinho o cultivo dela no começo. E ela melhorou bastante, tanto na questão de brotação e coloração, foi depois que a gente começou a usar a farinha de osso nela, o adubo da farinha de osso. Percebemos aí que ela começou a desenvolver muito mais, a dar muito mais muda, muito mais brotação através do caule dela. E hoje ela até se tornou fácil aqui para a gente cultivar, de tanto que desenvolveu e deu certo aí o uso da farinha de osso nela também. E aqui no início do nosso cultivo também foi difícil cultivar o Sedum obesum. E muita gente deixa nos comentários que não conseguem até hoje ter sucesso no cultivo dessa suculenta. E aqui o sucesso, ele veio depois que a gente começou a usar o adubo da farinha de osso, porque ele ajuda a planta a ter mais resistência, ela fica mais forte e com isso ela começa a brotar mais, a multiplicar e a desenvolver muito mais. E até a coloração da planta, ela desenvolve muito melhor. Vou dar um zoom aqui para você ver o quanto está colorido aqui este Sedum obesum, parece uma planta até artificial de plástico, de tão bonita que ela está na coloração. Mas isso acontece porque o adubo da farinha de osso, ele é rico em fósforo e cálcio. Então toda planta que fica por muito tempo exposta ao sol, ela precisa aí de um pouco mais desses nutrientes, que é o cálcio e o fósforo. E as plantas que são consideradas mais chatinhas, mais enjoadas no cultivo, elas dão uma melhorada boa quando começa a usar o adubo aí da farinha de osso, porque ela ajuda também a desenvolver a raiz da planta e o caule da planta também. E uma das campeãs que é de difícil cultivo, que as pessoas sempre deixam nos comentários,
que não consegue cultivar ela, é a Perle. A Perle também aqui pra gente foi muito difícil o início do cultivo, até a gente entender que ela gosta do sol da manhã e rega moderada. Se tiver muito calor, pode regar ela 2 vezes por semana, a cada 4 dias, por exemplo, mas em períodos mais frescos, 1 vez por semana é o suficiente para ela. E quando eu preparei o substrato dela, eu coloquei um pouquinho da farinha de osso, e depois que eu troquei o substrato, que eu coloquei essa farinha de osso nele, eu percebi que ela desenvolveu bastante também. Porque a farinha de osso, como eu falei para você, ela tem cálcio e fósforo. Então auxilia muito aí na questão do enraizamento da planta. Ela vai desenvolver muito mais as raízes e depois o caule e por consequência a planta toda. E aproveitando que está ao lado aqui, a de número 5 do vídeo de hoje, que é uma suculenta considerada chatinha, complicada aí para cuidar, mas que desenvolveu muito aqui no cultivo, é a punita. E foi depois que a gente começou a usar também o substrato com a farinha de osso, porque ela está aqui na mesma cuia e eu percebi um desenvolvimento muito grande nela. Ela já soltou aqui novas mudas, né, em hastes que eu já fiz a poda e já plantei em outro vaso que já está enraizando também. Eu sempre dou dica para você aqui daquilo que está sendo bom aqui para o nosso cultivo. Uma planta que é considerada chata de cultivar, difícil de cultivar, e ela começa a brotar, a soltar novas mudas, significa que tive sucesso aí no cultivo. Seguindo aqui para outra também que as pessoas reclamam bastante dela no cultivo, é essa daqui que é a Albert Bines. Aqui no nosso cultivo nós tivemos probleminha só no início mesmo, quando a gente ganhou a primeira muda da Bel. Ela teve um apodrecimento de caule, mas aí nós conseguimos fazer a poda e salvar a cabecinha dela, enraizou e conseguimos sucesso com ela, e hoje já temos outras mudas aqui no cultivo através da primeira muda. E foi sucesso garantido, e ela desenvolveu muito depois que a gente começou a usar o substrato também, contendo nele a farinha de osso, o adubo farinha de osso. É uma suculenta de sol pleno e aqui a gente rega ela 1 vez por semana, aqui no nosso cultivo. E seguindo para a suculenta de número 7, que muitas pessoas deixam nos comentários que têm dificuldade em cultivar ela, que é a Gila. Mas aqui a gente vê um desenvolvimento muito bom nela, usando o adubo da farinha de osso. Essa daqui é uma mudinha que chegou para a gente aqui há pouco mais de 1 mês, que veio lá da Creuza. Mas a gente tem aqui, ó, outras que já estão bem criadas no cultivo, grandes, gigantonas, uma suculenta que fica enorme. E está aqui, ó, cada dia desenvolvendo mais, cada dia mais bonitona. Já toma conta praticamente de uma baciona grandona que tem aqui. Já replantei ela algumas vezes, colocando aí a farinha de osso no substrato que eu ia fazer o replante dela. E de vez em quando, a cada 2 meses, por exemplo, eu jogo um pouquinho também aqui do adubo da farinha de osso. Algumas vezes ele em pó mesmo, outras vezes no preparo líquido também. Mas sempre utilizo aqui, porque eu percebi que ela desenvolve muito melhor, porque dá força para a raiz dela desenvolver melhor e para o caule também. Por ser uma planta muito grande e pesada, ela precisa ter um caule bem resistente para suportar esse peso todo. E uma dica que eu deixo para você que tem dificuldade com a Gila é jamais deixar a água empoçada aqui, ó, nessas folhas, água parada. Aqui eu faço a rega e sempre sopro. É uma das únicas que eu faço isso, porque realmente se deixar água parada aqui no miolo dela pode dar apodrecimento. Então, para evitar, não custa nada dar uma soprada e retirar esse excesso. E seguindo aqui para a suculenta de número 8, que é a metálica, muitas pessoas têm dificuldade com ela no cultivo, mas aqui com a gente ela desenvolve no cultivo, usando também a farinha de osso no substrato. Essa cuia mesmo aqui, essa daqui é uma muda que eu fiz de uma outra muda e que já tem mudinha nela também. E tem essa aqui também, ó, que está aqui lindona, cada dia mais bonita, desenvolvendo bastante, já está gigantona, está enorme. E está indo muito bem também. Rega moderado 1 vez por semana e fica num local que toma o sol da manhã. E seguindo para a suculenta de número 9 do vídeo de hoje, que muita gente tem dificuldade no cultivo dela, é a Dionysus. Essa aqui também, ela melhorou bastante o cultivo depois que a gente passou a dar a rega para ela 1 vez por semana. Deixa no sol da manhã e no substrato que eu plantei ela também tem a farinha de osso.
E a de número 9 é a Hanaikada, que muitas pessoas também reclamam que tem dificuldade no cultivo dela. Essa daqui é muda da muda maior e essa daqui já está liberando a haste floral. Então ela está desenvolvendo muito bem também neste substrato que eu coloco a farinha de osso. A rega dela é moderada também, uma vez por semana, e fica num local que toma o sol da manhã. Para quem já acompanha o canal há mais tempo, já viu aqui várias vezes eu mostrando aí como que a gente prepara aqui o nosso adubo da farinha de osso. Mas para você que é novo e nova aqui no canal, eu resolvi gravar hoje para mostrar para você como que a gente prepara e aplica aqui. É um adubo muito tranquilo, tanto é que hoje eu estou aqui bem corrido o dia por causa do trabalho, mas mesmo assim eu vou fazer a adubação aqui para poder mostrar para você e a gente consegue adubar de uma forma muito rápida. Prepara de manhã e faz a adubação ao final do dia, quando o sol já está quase se pondo, né, para evitar aí qualquer tipo de queimadura na sua planta. Algumas eu já fiz a adubação e outras eu deixei para poder adubar aqui agora com você, para você entender como que a gente faz aqui. E você pode fazer aí também, usando então a farinha de osso de forma bem tranquila, porque é um adubo muito tranquilo e muito bom. E é bem baratinho também. Ele é um adubo orgânico e natural, porque ele nada mais é do que osso torrado e triturado. Aqui, ó, para uma floreira bem grande, eu estou colocando uma colher pequena da farinha de osso. Vou espalhar entre os espaços vagos aqui dessa floreira, porque depois a própria rega, ela vai esparramar isso aqui nessa floreira toda e levar os nutrientes para o substrato. E depois, por consequência, as plantas vão ficar nutridas e fortes. Lembrando então que a farinha de osso ela é riquíssima em cálcio e fósforo. Dois nutrientes aí que a planta precisa para desenvolver tanto na questão do enraizamento quanto na questão do desenvolvimento da própria planta, né? Caule, folhas, flores, se for frutífera, para dar os frutos. Então, essa farinha de osso, ela é bacana para qualquer tipo de planta. Importante lembrar que não precisa exagerar. Aqui, como você pode ver, ó, coloquei um pouquinho no cantinho. Em cada cantinho da floreira eu coloquei um pouquinho. E depois vou fazer a rega e esparramar essa adubação por essa floreira toda. Se você tiver aí um pet, um cachorrinho no seu quintal, para evitar qualquer problema dele vir aqui comer essa farinha de osso, é só misturar ela junto com o substrato e na sequência vir com a água e fazer a rega, porque aí evita do seu cachorro ficar atraído pelo cheiro e não dá problema aí para o seu animalzinho também. Se você preferir o adubo de forma líquida também, não tem problema nenhum, você pode colocar também uma garrafa, igual aqui eu tenho essa garrafa com o chuveirinho, para facilitar aqui a aplicação. Só colocar uma colher dessa daqui, ó, para 1 litro d'água, mexer, chacoalhar aí do jeito que for melhor para você e fazer a aplicação. Aqui eu já tinha deixado a minha pronta, já está bem misturada, deixei preparada no início do dia para aplicar agora ao final do dia. Então é só procurar um espaço vago entre uma planta e outra também e fazer a aplicação no vaso para poder levar o nutriente que é o cálcio e o fósforo para a sua planta. E aqui esses dias a gente tem observado aqui muita floração, sabendo que a primavera vai chegar ainda para frente, mas a gente tem visto já muita floração aqui no nosso cultivo. Para você que gosta aí de apreciar as flores das plantas em geral, este adubo é ótimo aí para poder desenvolver a floração também. E é por isso que eu estou colocando aqui no cacto ralo de macaco também, para ver se já agora na primavera ele já nos dá aí a floração. E assim que florir eu mostro para você. Esse adubo também ele é bom para você que gosta de ver bastante cor, bastante coloração nas plantas, porque uma planta nutrida e desenvolvida, por consequência ela vai absorver o melhor do sol e ficar bem coloridona. Floração também ele vai liberar bastante, pode ter certeza que você verá aí entre as suas plantas no seu cultivo, logo que você começar a usar ele, você já começa a ver hastes florais despontando no meio do seu jardim, no meio do seu cultivo. E essas foram as dicas de hoje, espero que tenha sido útil para você. Se gostou do vídeo e não for inscrito, eu vou pedir você para se inscrever, porque fazendo isso o YouTube vai mandar para você toda vez que eu postar um vídeo novo aqui, ele pega o vídeo e manda para você na notificação.
ativa o sininho, né, de notificação, deixa um joinha e deixa um comentário aí de onde você assistiu esse vídeo, se você já usa aí a farinha de osso e qual o adubo que você mais gosta de utilizar no seu cultivo. Tá ok? Agradeço pela sua companhia, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.